Atrás de cada venda existem erros. E atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. A marca, na verdade, ela é uma prova de qualidade, uma certificação do que você faz, seu produto, seu serviço. Só é uma marca quando ela tem registro. Você tem uma identidade visual, você não tem uma marca. Se você começa a trabalhar uma marca, outra pessoa vem e registra aquela marca, essa pessoa passa a ser dona do terreno que você construiu a tua casa. Você vai ter que deixar a casa que você acabou de construir. Doutor Bruno Dias, o que vai quebrar uma empresa em 2026, cara? Sem doutor, cara. Sem doutor, pelo amor de Deus. Bora pra Bruno Dias, então, aqui. Pô, o doutor que dá uma... Eu só não vou ficar arrepiado aqui, porque eu fiz o pelo do braço aqui, ó. Eu trabalhei a vida inteira pra desconstruir a coisa do doutor, da gravata. Eu vim de camiseta num domingo de sol, porque eu falei, não, tô desconstruindo isso há 15 anos da minha vida. Sem doutor, pelo amor de Deus. Bora. De novo a pergunta. O que vai quebrar em 2026, cara? Vamos lá. 2026, o que vai quebrar uma empresa? Vai ser os problemas jurídicos ou será que vai ser porque ele não tá vendendo? As duas coisas podem quebrar uma empresa, né? São frentes diferentes. Mas problema jurídico, eu acho que ele é quase mais fácil do que resolver do que às vezes problema com pessoas, né? Eu acho que o que quebra mesmo uma empresa são as pessoas. E como é que tá essa loucura, cara, de 2026 em relação a essa parte tributável, marcas? O que tu enxerga no final das contas que vai fazer com que uma empresa sobreviva nessa parte? Porque tá todo mundo agora criando uma... até um certo medo de 2026, como tá chegando o ano, né? Mas é complexo. Se você parar pra pensar, a questão não só tributária, mas legal do país, ela é meio bagunçada, sempre foi bagunçada, porque você não consegue ter clareza das informações, você não consegue ter clareza das normas, e você tem um monte de pseudo-especialista pregando coisa na internet, as pessoas acreditam em tudo que tá na internet, e você não sabe exatamente o que você deve cumprir e o que você não deve cumprir. Então, assim, você tem que ter setores especializados numa empresa hoje, seja no setor jurídico, seja no setor de vendas. Então, infelizmente, assim como o mercado musical, como outros mercados, você não tem mais aquela coisa macro, generalista, sabendo de tudo. Hoje o mercado é dos especialistas. Então, assim, uma empresa audiovisual, ela tem que ter um produto e um trabalho desenvolvido focado no audiovisual com especialistas do audiovisual. Né? O meu escritório, por exemplo, é um escritório de propriedade intelectual. Não adianta eu querer fazer um trabalho de societário, porque eu não sou especialista em societário. Vou deixar a desejar para o cliente. Então, hoje o mercado, ele é dos especialistas. Acho que agora deve dar uma baixada na coisa do cursos e vendas, e tudo é pitch de vendas, tudo é discurso de vendas. Acho que não tem mais margem para as pessoas só trabalharem isso. Porque hoje você tem um monte de gente vendendo, você não sabe nem o que está vendendo. É curso de venda. É o falso especialista. É o curso de venda. O cara tá te ensinando a fazer uma parada que... Mas você não sabe o que é no final do dia. É um curso para vender um curso. Mas o quê? Né? Então, hoje eu acho que o maior problema tá nessa loucura de informações que as pessoas têm acesso. Porque você não sabe o que tá certo e tá errado. Cara, achei interessante tu falasse que vai ser até basicamente um ano de especialista de fato, né? Que é o que a gente vem vivendo, né? Até já te conheço há vários anos, sei da correria para poder chegar nas marcas que tu tá hoje. Mas assim, a gente viveu por muito tempo com falsos especialistas, falsos gurus de internet. Todo mundo sabe tudo, no final das contas ninguém sabe nada. E a partir de agora tá ficando de fato só quem entende, né? Já tá começando, acho que até o próprio cliente começando a entender isso com mais clareza, né? E mesmo quem entende, cara, o mercado muda ano após ano. O que você sabe hoje, amanhã não se aplica mais. A gente tá falando disso. Live entregava uma coisa, hoje entrega outra coisa. Podcast entregava uma coisa. Vários podcasts gigantes estão fechando, porque não tem mais a mesma repercussão que tinha antes. As pessoas não têm mais a mesma paciência de consumir o volume de informações que elas tinham antes. Muita coisa explodiu na pandemia porque era um outro contexto. Hoje é um outro tipo de consumo, de tudo, cara, de tudo, de filme, de livro, de música. A produção de conteúdo, o consumo de conteúdo está completamente diferente. Então não dá para você colocar uma regra específica, até porque além das mudanças que acontecem de um mês para outro, o que se aplica para um não se aplica para outro. Perfeito. Então, e dentro das marcas que tu atende hoje, o que é um risco pequeno que tu já viu que tinha dentro da marca, mas que acabou quebrando ela?
o princípio número um, o risco número um, o mais básico e o mais barato de ser resolvido, que a gente sempre fala disso, é o registro, né? A marca que não é uma marca. Porque Perfeito. a marca só é uma marca quando ela tem registro. Uma marca que não tem nada, você trabalha na internet, você tem uma identidade visual, você não tem uma marca. E para ela ser uma marca, ela tem que estar registrada. Qual é a diferença de um registro visual para uma Uma marca? identidade visual que você vê. Uma marca é o que você tem proteção. Quando você fala assim, eu tenho a marca 1.8 registrado. Isso aqui é uma marca. Se você não tem ela registrada, você tem uma identidade visual. Perfeito. E pro leigo que hoje não entende isso, ele tá iniciando uma empresa, cara, qual é o risco? O risco é você simplesmente construir uma casa num terreno que não é seu. Você constrói, você decora, você bota revestimento, mobília ela inteira, aí vai chegar alguém e fala assim, esse terreno que você fez aí não é seu não, é meu. É isso, porque se você não tem proteção, se você não tem registro, você não tem algo palpável para se defender. Perfeito. Né? Então, se você começa a trabalhar uma marca, outra pessoa vem e registra aquela marca, essa pessoa passa a ser dona da marca, passa a ser dona do terreno que você construiu a tua casa. E você tem alto risco de ter que deixar de utilizar a sua marca. Você vai ter que deixar a casa que você acabou de construir. E tu conhece algum empresário que estava faturando muito alto e ele perdeu por conta da marca? Conheço vários. E você perde tudo, né, cara? Você perde tudo, porque você perde em reconhecimento, você perde... Porque a marca, na verdade, ela é uma prova de qualidade. Ela é uma certificação do que você faz, seu produto, seu serviço. Quando você faz o branding da sua marca, quando você... Porque assim, não tem nada mais importante do que você pegar, você tá 15 anos trabalhando na sua marca, você construiu uma reputação em cima dela. Se você tem que trocar de nome, você recomeça do zero, cara. Do zero. O exemplo da casa é ótimo, que você simplesmente olhou pra tua casa e falou assim, pô, tá pronta, vou morar. A hora que você vai abrir a porta, tem alguém lá dentro e fala, não, aqui não. Aí você vai ter que ir lá construir em outro lugar, um terreno baldio de novo. Uhum. Você tem que subir tudo de novo, alicerce do zero. Horrível. E sem contar que tem muita marca que às vezes acaba fazendo isso. Eu tive recentemente, vou preservar o nome da incorporadora, mas teve um caso de uma incorporadora que ela passou por um reposicionamento e trocou o nome da marca e ela já vendia muito. E ao mesmo tempo, quando ela fez essa troca, a dor de cabeça que deu de ela conseguir passar para os clientes dela que ela não estava quebrando, que não tinha nada a ver com quebrando, era só um reposicionamento de marca, mas isso daí, imagina, tu já vendeu milhares e milhões e as pessoas que estão de fora olhando falam, não, mas por que ela mudou de nome? Não, eu já tô com medo agora, vou vender meu apartamento, já não quero mais, justamente por isso. É isso, você construir uma reputação que você tem que trocar. Uma coisa é quando uma empresa funde com a outra e vai nascer uma nova empresa, é um cenário um pouco diferente, mas você simplesmente, porque pro mercado chega a parecer, e é uma displicência. Sim. Você fala, pô, mas você tem uma empresa desse tamanho, você trabalha tanto tempo, você não tem o registro da marca. E tem gente que hoje fica só analisando pra comprar e pra registrar pra depois vender, né? Muita sacanagem na internet, cara. O mercado da propriedade intelectual, infelizmente, é muito sujo. Eu conheço vários casos de marcas sérias, de artistas, de empresas, de negócios, que às vezes o cara não registrou, ou às vezes o cara registrou, perdeu o prazo para renovação. Essa é a importância de você ter o escritório cuidando, não cuidar sozinho da sua marca, porque a marca ela vai ter uma vigência de 10 anos. Você registrou, emitiu o certificado, você vai ter 10 anos. Depois de 10 anos ela tem. Depois de 10 anos, você precisa renovar. Você tem que, a marca ela pode durar para sempre. Igual um domínio de site. Desde que você renove de 10 em 10 anos. Se você perde o tempo de renovação, passou um período, a marca volta para domínio público, porque a sua marca passa a ser, ela fica arquivada. Perfeito. Então você não tem, o seu registro é extinto. Você não tem mais a titularidade daquilo. Então outra pessoa pode simplesmente pegar uma marca que você tinha registrada e não renovou, e ela pode ir lá e registrar para ela. E a pessoa pode perder um nome, cara? Por exemplo, eu tenho um nome lá, eu uso meu nome, Giliard Camilo, como marca. Eu como nome também pode perder? Não, usando ele como marca? Cara, esse é um ponto que eu já vi várias discussões. Eu tenho 2 grandes desilusões no escritório, assim, de casos de clientes que tiveram judicialmente, assim, além de propriedade intelectual dizia uma coisa, Código Civil dizia uma coisa, mas um juiz foi lá e disse outra coisa. Então, assim, eu tô dizendo de gente que tinha o registro. Cara, eu não tenho nenhum problema. Eu vou até trazer um dos casos aqui, porque não é um caso que tem segredo de justiça. Não, isso é bom. Não é um caso que tem segredo de justiça, e é um caso que fica a minha
De indignação. Que ele é muito bizarro. Esse foi um dos casos que me desiludiu a trabalhar com processo. Eu não faço mais processo judicial. Porque eu deixei de acreditar um pouco, assim. Eu tenho um cliente de Joinville, chama Ederland. E ele tinha ele tem, né? Uma loja de pneus. Presta serviço, alinhamento, balanceamento. E ele tinha o registro, certificado de registro no NPI. Land Pneus. Land, L-A-N-D, Pneus. A Land Rover entrou com uma ação contra o cara pra tirar a marca do cara. Notificou, falou, cara, mas o cara registrou, o NPI autorizou o uso da marca do cara. O NPI autorizou. Então ele trabalhou legalmente, com o certificado de registro embaixo do braço. O INPI deu o registro, um juiz tirou o registro. Aí o juiz tirou o registro, ainda colocou lá uma multa pro cara, perdeu a ação. Assim, ó, Land era o sobrenome do cara. Não era uma coisa que ele pegou da Land Rover. O sobrenome? Ederland, Land Pneus, o sobrenome do cara. O juiz foi lá em primeira instância, depois a gente fez um acordo, fez um ajuste no nome da marca, hoje chama Andi Pneus. Fez um acordo com a Land Rover e seguiu o caso. Mas, em primeira instância, a gente fez uma defesa sólida, não tinha como, não fazia o menor sentido. Com base na legislação, tinha registro, era sobre o nome do cara, não conflitava com a marca da Land Rover. Era uma loja de pneus, alinhamento e balanceamento. Eu coloquei na ação imagens de uma fachada da Land Rover e a fachada dele. Não tem como um consumidor médio entrar na loja dele, achar que tá entrando na loja da Land Rover. Sim. Não tem como. E você entra na loja essa dele, associação. Você entra na loja do cara, não tem como você comprar uma Land Rover lá dentro. Então não existe conflito. Não tem nada que... Porque o critério da marca elas precisam ser diferentes. Uhum. O consumidor médio precisa conseguir olhar para as marcas e ver diferença entre elas. E não se confundir. Assim como tem Veja Revista e Veja Produto de Limpeza. Perfeito. Então assim, você até pode ter o mesmo nome, desde que sejam classes diferentes. Então o que o cara fazia era manutenção, serviço de pneus e venda de pneus. O que a Land Rover faz é venda de carro importado de luxo. O INPI foi lá e falou assim, não, Land Pneus conflita com a marca da Land... O INPI não, o juiz. Land Pneus está desviando clientela e competindo diretamente com a Land Rover. Você fala, cara, a Land Rover não tem nem proteção só da palavra Land. Uhum. É Land Rover, a expressão completa. Ah, perfeito. Então, assim, o INPI tinha deferido, o cara tava jogando o jogo bonitinho, fez tudo correto. Aí um juiz foi lá e tirou a decisão, e tirou a juiz do cara. E aí, porque uma ação dessa, ela dura 1 ano, 2 anos. Como que o cara consegue trabalhar sem saber se ele vai poder seguir com a marca dele ou não? Investimento na marca, né? Ele investiu na marca, ele investiu em tráfego pago. Cara, o tráfego pago, assim, você tem lá o nome da sua marca, que tá há 10 anos no mercado, você tem as estrelinhas do Google, você tem, cara, tudo que você constrói aqui, cara, é o exemplo da casa, é o terreno. Pô, você lançou um negócio, você construiu a casa, aí com o tempo você vai ganhando reputação, isso é o teu jardim, pô, tuas palmeiras vão crescendo e tal. Aí depois de 10 anos, sua casa tá linda, maravilhosa, você tem que sair dela. E no caso dele é pior, porque ele tinha o registro. Ele tinha a escritura da casa do cara, entendeu? E ainda assim foi legal. Lá e falou, não. Aí deixa eu emendar, então, é mais fácil perder por um terceiro que age de má fé ou por um descuido? É que o descuido não vai te fazer ficar sem a marca. Perfeito. Porque assim, você pode não renovar, mas se ninguém pedir a marca, você vai seguir usando e ninguém vai se incomodar. Não tem problema você não ter o registro, só que não tendo o registro você não tem exclusividade. Então você pode perder a qualquer momento. Se ninguém se incomodar, se ninguém usar a sua marca, ninguém brigar por ela, você pode passar a vida inteira sem ter nenhum problema. Uhum. Mas se alguém olhar a sua marca e falar, essa marca é boa. E tem gente que faz na maldade. Você construiu uma parada, o cara vai lá, ele registra e tenta te vender, tenta te licenciar, ou explora o que você construiu. Deixa eu ir para um caminho, então, que é um caminho até um pouco delicado, mas é bom a gente tocar nesse assunto. Eu atuo hoje com audiovisual, com posicionamento de marcas, e geralmente quando vai gravar com uma marca muito grande, ou gravar até com, vamos pegar um exemplo de incorporadoras e tem uns colaboradores, geralmente eles dão já um contrato onde o colaborador entra e ele dá o direito de imagem para a marca. Sim.
Qual é o risco de gravar com um colaborador de uma empresa hoje e na hora que ele sai da empresa ainda está utilizando a imagem dele? Vou te dar um exemplo. Gravei agora, vou lançar essa campanha, a campanha está no ar e esse colaborador saiu e tem algum risco de utilizar a imagem dele mesmo ele assinando? Não. Se tem a licença de imagem, em tese não é para ser um problema. Só tem que tomar um cuidado para a licença de imagem cobrir o que está sendo utilizado. Então, assim, muitas empresas têm dentro do contrato de trabalho confidencialidade, a transferência da titularidade do que o cara desenvolveu lá dentro e da imagem para uso interno. Isso é muito comum. A imagem para uso interno, para portfólio, para coisas dentro da empresa e tal, mas não necessariamente para fora, comercial. Então, você tem a licença de uso de imagem do cara para uso interno, mas aí você vai pegar esse cara e vai botar ele numa campanha na Globo. É diferente, né? Então, assim, hoje você tem que cobrir dentro do contrato aquilo que você realmente vai utilizar. E tem que tomar um cuidado, porque o território hoje, qualquer coisa é mundo. Né? Você tem que... a licença de uso de imagem do cara é só aqui pro estado de São Paulo. Mas como que você faz isso? Você vai postar um negócio na internet, no YouTube, é mundo inteiro. O tempo de vigência, às vezes você vai colocar a licença de uso de imagem só enquanto o cara é funcionário. Aí quando ele sai, cai a casa. Entendeu? Entendi. Então o ideal é você colocar de eterno. Né? Ter ali um respaldo para poder utilizar. Porque eu já vi até casos de clientes nossos onde acabou saindo colaborador e perdeu muito material. Justamente porque acabou fazendo muito material em cima daquele colaborador e acabou que na hora da saída, até para não vincular mais porque ele foi para uma linha de concorrente, acaba que não quer nem a parte da imagem. O problema acaba sendo maior até em questão concorrencial do que legal, assim. Porque geralmente quando você já vai fazer licença de uso de marca, os contratos eles são mais abrangentes para que não haja problema. Mas quando o cara vai para concorrente, você fica usando a imagem do cara atrelado ao concorrente, é complicado. E aí deixa aí para um outro caminho. A gente tem visto, até dentro da tua empresa, tu és o CEO, o diretor da tua empresa e tu estás à frente. Quando a gente pega hoje o caso de algumas empresas onde os diretores eles não querem ir para frente, eles não querem estar na frente das câmeras, acabam ficando mais na parte do off ali, e eles acabam escolhendo algum colaborador para poder tomar a frente da empresa. Aí analisando como marca, qual é o risco que eu corro de colocar esse colaborador para poder assumir a frente da minha empresa, e a partir do momento que ele sai fora, ele de uma certa forma ele carrega a marca junto com ele. Sim. Que se ele tá à frente, tem muita gente que acaba até fazendo associação, como por exemplo Renato Cariani, quando estava com as marcas, associa aquela marca, aquela pessoa. Por trás de marca, sempre tem pessoa, né? As pessoas compram a marca em função do trabalho feito por pessoas. Mas eu acho que você tem que colocar à frente da marca a pessoa que comunica melhor com a marca. E não necessariamente é o CEO. Não necessariamente é o cara que toma as decisões da empresa. Às vezes esse cara tem o carisma de um abajur, pô. Você vai botar esse cara lá, é uma impressora na mesa. O cara não tem o menor carisma, o cara não consegue falar pra câmera. Então esse cara não vai converter. Então você precisa colocar alguém que converta, mas que associe com a marca, né? Assim, mas você não pode deixar de investir numa boa publicidade por conta disso. Eu vou fazer isso aqui hoje com o cara e amanhã o cara pode estar em outro lugar. É igual um time de futebol. Você compra um jogador, mas ele pode estar em outro time de futebol. Perfeito. É aquela velha história, igual você investir em colaborador. Você vai pagar curso pro cara, você vai desenvolver o cara, você vai mandar o cara pra fora, você vai pegar... Você paga faculdade, você paga tudo. Você foca em desenvolver o colaborador. Aí aquela conversa, né? Mas e se eu fizer tudo isso e o cara foi embora? E se você não fizer o cara ficar? É pior. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tem vários casos que são acertos de marketing, porque você coloca alguém que você olha e fala assim, cara, é óbvio. Essa conexão é muito boa, tinha que acontecer. E é muito legal quando a agência, a pessoa responsável pelo marketing acerta. Perfeito. Um exemplo clássico é o da Bombril. Aquele carequinha lá da Bombril. Muitos anos. Você associa a imagem do cara, voltou agora, né? Então, você... Ele, o cara da Casas Bahia. Então você... E às vezes esse cara para de trabalhar, depois de 20 anos o cara volta e ainda traz uma nostalgia pro negócio. Então, assim, pessoas se conectam com pessoas. Então você tem que achar a pessoa que conecta bem, que converse bem com a sua marca, né? E você tem que tomar um cuidado, porque você deu o próprio exemplo do Cariani. Uhum. Se estoura um negócio, o cara tendo feito ou não, o nome dele tá lá. Entendeu?
Eu acho que tem que deixar muito claro o tipo de associação que essa pessoa tem com a marca. Que ele não é um diretor de uma marca, que não é um sócio da marca. Não é Se tu todo deixa meio que intrínseco, as pessoas nunca vão saber, né? Não é todo caso que dá pra fazer, igual a Van. Uhum. Que o Luciano, Sim. ele bate no peito, ele é o garoto propaganda da Van e ele coloca questões ideológicas, políticas. Ele com certeza ganha muito cliente por isso e perde muito cliente Sim. por isso. Então, assim, as marcas geralmente tentam jogar num lugar mais neutro, porque você fala, puta, se eu for pra cá, talvez eu tenha mais a perder do que a ganhar. E ele bate no peito e ele vai. E funcionou pro caso dele, né? E não tem nada a ver do cara ser muito grande, porque tem muitos grandes que fazem isso também não errado, né? Eu vou te dar um exemplo. O meu escritório, quando eu abri, você foi o cara que fez os primeiros vídeos do escritório, cara. Se tu gravasse, eu tava com o meu escritório ainda abrindo aí. 2020. Inclusive, parabéns pelas conquistas. Valeu, cara. obrigado, tamo junto. A gente... É legal ver os Crescendo junto, cara, legal, porque legal. Eu comecei, eu lembro de você, Sim. fazendo os clipes pra gente lá, segurando os negócios na barriga. De regata. De regatinha, de short e chinelo. Não tinha essa coisa aqui de o cara vir, sei lá, e tal. Não, antigamente era raiz. É raiz, é verdade, cara. Quando eu abri o escritório, a gente começou a fazer aqueles vídeos, eu não tinha colocado meu nome no escritório. Uhum. Eu não queria meu nome atrelado ao escritório. Era BDFA Advogados. Ponto. Por quê? Porque eu queria que o meu escritório tivesse uma reputação que não tivesse vinculada ao meu nome. E eu falhei miseravelmente. Porque se você perguntar para 100% dos meus clientes hoje, eu arrisco dizer que 40% não sabe quem é BDFA, mas sabe que é o Bruno Dias. Perfeito. Isso aconteceu organicamente, porque eu viro amigo dos clientes. Eu tenho o privilégio de trabalhar com gente que eu admiro, que eu tenho muito respeito e que eu vi crescer, que eu já era fã. Então, pô, você trabalha pra Jota Quest, Maneva, Lagoon, toda essa galera, você olha e fala assim, pô, eu sempre quis estar perto dessas pessoas. Hoje eu trabalho com essas pessoas. E é próximo, é pessoal. E talvez o CNPJ não... O CNPJ não vai conseguir ter essa proximidade que eu tenho com essas pessoas, porque joga num lugar muito íntimo. Você entra no pré-sal das pessoas, assim. Você tá num lugar que, pô, às vezes o cara é uma questão de direito autoral que envolve família, que envolve um filho, que envolve um pai. Você precisa orquestrar aquilo dentro, às vezes, de uma herança. Tem várias questões que é pessoal. Então a pessoa não vai se conectar com qualquer pessoa que esteja no CNPJ. Que é diferente do Bruno indicar o BDFA. Veio pelo Bruno Dias. Vou te dar um exemplo prático. As empresas conversam melhor com o BDFA. Os artistas vão atrás do Bruno Dias. Interessante. Aí eu mudei, depois de 5 anos, eu troquei, eu fiz o rebranding do escritório, que agora não é mais só BDFA Advogados, agora é BDFA, aí na frente tem lá, Bruno Dias Fernandes Advogados. E é interessante, né? Porque assim, as pessoas às vezes elas imaginam que pro negócio prosperar tem que ser o nome da empresa. E não é, porque se a gente pegar vários exemplos, o próprio Hang com a Van hoje, o Luciano carrega o nome, o João Adib da CIMED carrega o nome, e depois que ele veio pra frente que trouxe, eu por muito tempo também tive essa visão de que, não, eu tenho que deixar o nome da minha empresa ser maior que eu. E hoje eu enxergo que é o contrário. Hoje, quando eu falo, não, olha só, minha empresa tá por trás, mas as pessoas entram pelo nome. Sim. E não tem como tu tentar desassociar, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Sim. Se você pega o próprio caso do Primo Rico. Pô, ele foi o cara que hypou o negócio dele. Sim. Ele fez o negócio dele ser um dos negócios mais rentáveis do Brasil no segmento dele. Referência em podcast, referência em coaching, de finanças, referência em gestão de carteira de clientes e tudo mais. Aí começa a se envolver em polêmica, faz um vídeo aqui, papapá, a internet cai matando em cima do cara. Então, assim, o negócio do cara oscila de acordo com aquilo que o cara faz. Sim. Isso é horrível. Isso é horrível, porque o cara tem que ficar... A vida dele é se policiar em cima disso, cara. O cara tem que ficar pautando tudo que ele faz, se ele posta ou não posta um negócio com a esposa ou da filha, isso, porque isso repercute positivo ou negativamente com a empresa. Então eu acho que você tem que tomar um cuidado quando você extrapola o uso da imagem. Você tem que colocar a imagem assim, cara, eu sou a imagem da minha empresa, estou trabalhando pela minha empresa, só que você tem que, cara, sua vida pessoal, você tem que deixar em outro lugar. Porque eu acho que aí quando você mistura demais, você abre a porta da sua casa para as pessoas chegarem e comentarem e acharem que elas fazem parte da sua vida. Eu acho que a imagem ela tem que estar atrelada ao negócio. Vida pessoal é outra coisa. Você puxar, o cara faz um pitching de vendas, ele puxa uma imagem da filha, aí traz o casamento. Aí... Eu entendo que talvez para alguém, para algumas pessoas, possa ser algo positivo. Você fala, mas é um cara de família, mas
É um Cara, ser humano, às vezes, pensa. às vezes o cara é um gênio pro trabalho, às vezes o cara é um boçal dentro de casa. E às vezes o cara é um baita pai, um baita marido dentro de casa e é um péssimo CEO de empresa. São coisas diferentes, cara. É comprar um carro e comprar uma casa. Não precisa misturar as coisas, entendeu? Interessante, cara, porque eu tenho essa visão hoje também. Todo cliente que chega aqui dentro, eles me perguntam, mas será que eu posto a minha vida pessoal ou não posto a minha vida pessoal? E eu deixo bem claro, eu falo o seguinte, olha, a minha vida pessoal hoje com a minha esposa, o que acontece na minha vida pessoal, eu mantenho em off. Eu não sou um blogueiro de estar ali colocando a minha vida pessoal, eu coloco propositalmente o que eu quero na internet. Porque eu sei que hoje eu carrego um peso muito grande pela empresa que eu administro. Sim. Então, se eu basicamente começo a colocar minha vida pessoal e pode ser que eu começo a abrir demais, até porque quando o cara já é um blogueiro, um influenciador, ele tá acostumado a colocar altos e baixos e as pessoas já compram aquilo ali. Sim. Agora, quando tu força querer colocar pensando que vai, não, mas se eu mostrar minha vida pessoal eu vou vender mais, pelo contrário, acho que pode demonstrar muito mais vulnerabilidade e talvez trazer mais peso negativo para a empresa do que de fato ajudar, né? Não, cara, eu tenho mais de 400 clientes hoje no escritório. Metade direita, metade esquerda. Pra que eu vou abrir minha boca? Aí que tá. Ninguém nunca vai me ver falar disso, cara. E porque eu não defendo uma coisa nem outra, entendeu? Pô, eu acredito em várias coisas dos dois lados, entendeu? Só que você não pode falar, puta, eu sou aqui, eu sou ali. Porque... O tempo que tu vai perder pra explicar. E, cara, as pessoas, primeiro, elas não estão dispostas a ouvir e a dialogar sobre isso. Uhum. Segundo, eu não devo nada pra ninguém. Sim. Eu não devo nada pra ninguém. E, cara, se eu tô advogando pras pessoas de esquerda ou pras de direita, que é exatamente o que acontece no escritório, Uhum. Eu tenho interesse na vida delas, no que elas estão fazendo, no que elas estão entregando. Eu acredito no que elas estão fazendo. Seja de esquerda, seja de direita, independente da ideologia política. Eu acredito no que elas estão fazendo. Então eu não preciso que uma questão política coloque isso pra lá ou pra cá. Se o cara me traz um contrato de uma gravadora e o cara é um cara que a vida dele inteira foi em cima de Lei Rouanet. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Sim. É a vida do cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui pra fazer o contrato. É você separar o CNPJ do CPF, cara. E tem gente que mistura muito isso. Eu entendo que tem que ter o seguinte, eu acho que depende muito da área. Tu não ficar em cima do muro faz muito sentido, que é o que tu mencionou. Por exemplo, hoje a gente pega o Luciano Hang e ele consegue prospectar a marca, ele consegue botar ideologia, ele consegue ser um ativista político e isso não influencia na marca dele. Eu acho mas nem genial todos. ele pegar os vídeos da galera roubando a loja dele e botar na internet. Mas nem todo mundo deve fazer isso. Não, eu vi outro dia uma decisão judicial proibindo, cara. Pois é. Mas eu acho genial. Sim. É a loja do cara. Pô, você não poder expor um cara que tá invadindo a sua loja. Sim. Aí tá. Mas é um lado complexo mesmo. A imagem, as pessoas não têm noção do que representa marca, imagem, e tu mencionou muito forte isso em cima do Thiago Nigro, né? Que é justamente hoje trazer o lado pessoal. Não necessariamente vai trazer mais resultados para ti. Talvez faça mais sentido, cara, fica ali com a tua empresa. Tá, e hoje para cancelar é assim, né? Não, e eu pessoalmente acho que no caso dele, trazer a questão pessoal pro negócio foi um tiro no pé, mas não tem nada a ver com a vida dele. Sim. Eu vou aqui, né, vou carregar a vida em cima da vida do cara. Às vezes o cara triplicou o faturamento, ele não quer nem saber o que eu tô falando, quem é o Bruno. Mas eu olhava com outros olhos quando eu via só o cara do trabalho, finanças. Eu aprendi muita coisa com o Thiago. Eu acho o Perini um gênio. A oratória do Perini, cara, é bizarro. É um cara que ele nasceu pra fazer aquilo ali. Sim. Só que começa a jogar pra um outro lugar, entendeu? Sendo que o teu objeto, o foco ali é aqui. Você não precisa desviar a atenção pra cá. Tem uma visão muito boa sobre o que é brand pra marca. E trazendo para um leigo, é basicamente o que as pessoas continuam falando de você quando você sai da mesa. É isso aí. Basicamente isso, porque... Cara, eu vou te falar, não tem nada que te construa mais ou te destrua mais do que isso aí, reputação. Perfeito. Porque se eu vou lá e eu te indico um cliente, já tá filtrado. Você já tá tendencioso a fechar com o cara. Se eu pegar e falar assim, ô fulano, cara, você precisa de uma produção audiovisual foda, né? Você vai gravar um DVD, você vai fazer uma publicidade, você vai fazer sei lá o quê. E liga pra esse cara, é bom, preço justo, qualidade excelente e um prazo que vai te atender. Esse cara, ele vai parar e ele não vai mais procurar. Sim, 50% tá ali 50%, já. Cara. Aí é questão de tá dentro do valor, tá dentro do prazo. Mas eu já peguei esse cara lá do topo do funil e botei esse cara aqui, na mesa pro fechamento já.
E, cara, não tem nada melhor do que isso aí. Quando eu abri o escritório, eu fui executivo de empresa há muitos anos, né? Então, quando eu saí da gerência da Whirlpool, é porque tinha muita coisa. Porque como eu tava muito relacionado às marcas Brastemp com o KitchenAid, viajava, fazia palestra, ia não sei o que lá, congresso e tudo mais. Só que era muito atrelado a um cargo. O que eu fazia estava completamente atrelado ao meu cargo. Eu saí dali pra, como diz minha mãe, voltar a não ser ninguém. Uhum. Só que eu falei assim, pô, olha que interessante. Eu não era alguém, eu era um título. Aí depois você tem que reconstruir uma parada, só que essa é a parada que vai ficar. E quando eu recebi um monte de convite pra um monte de coisa, mas porque eu era executivo de multinacional. Uhum. Aí, cara, a partir do dia que eu postei no meu LinkedIn, no meu Instagram, que eu saí da posição de executivo de multinacional e passei a ser dono de um escritório de uma pessoa, o telefone nunca mais tocou pra fazer essas coisas aqui. E aí você vê que não é você, é um cargo. É você plantar, é aquela coisa de você plantar no território do outro. Hoje as pessoas procuram o Bruno. Não é mais a Whirlpool, não é mais a Brastemp, não é mais a Honda, não é mais a KitchenAid, não é nada disso. É o Bruno. Quanto tempo levou isso, Bruno? Cara, hoje... Desde quando você saiu pra tua marca hoje tá bem O conceituada? escritório tem 5 anos hoje. Com 3 anos eu olhei e falei assim, pô, vai. Com 1 ano você tá na construção, 2 anos você tá lá, mas foram 3 anos assim, cara, só cavucando com a unha. Mas qual que foi a parte mais difícil? Quando eu era executivo de multinacional, eu recebia muita ligação e tudo mais de gente oferecendo serviço. O cara que era advogado, tributarista, societário, sei lá o que, ele ficava tentando te apresentar a empresa dele, apresentar o escritório dele para prestar serviço e tal. E eu achava que, pô, eu odiava quando eles me ligavam para tentar me vender um serviço. Eu falei, cara, o dia que eu precisar, eu vou atrás. E eu vou atrás, vou pegar uma indicação com quem eu já sei que teve o mesmo problema. Eu não caio nas coisas de vendas, assim, especialmente para um serviço de confiança no advogado. Então, quando eu saí da empresa, eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar fazendo chamadinha de venda, não vou ficar fazendo publicidade, não vou ficar fazendo tráfego pago, não vou ficar fazendo... Você tá lá passando o seu Instagram, vendo as coisas que você quer ver. Você quer ver cachorro, você quer ver futebol e tal. De repente entra um maluco te vendendo um negócio que você não queria que ele tivesse ali. Falei, eu tenho pavor de ser esse maluco. Eu não quero ser aquele cara que você tá na empresa trabalhando e chega uma mensagem do LinkedIn te oferecendo um negócio. Pô, meu LinkedIn, minha carreira inteira é em cima de propriedade intelectual. Aí chega um imbecil tentando me vender cálculo trabalhista. Ele não leu meu LinkedIn. Sim. Qual que é a probabilidade de eu contratar esse maluco? Pelo amor de Deus, cara. Lê. Já chegou um pra mim oferecendo saco de soja, acredita? Então, cara, não faz o menor sentido. O cara não tem um filtro, o cara não tem nada, o cara não tem nenhuma conexão com você. Então eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu vou primeiro criar as conexões. Eu comecei a fazer um monte de coisa para um monte de artista, para um monte de marca, para ganhar relevância e para as pessoas verem que aquilo tinha valor. Depois de um tempo, começaram a contratar, começaram a indicar, e começou a vir gente. O meu escritório, cara, eu praticamente não tenho área de marketing. Eu tenho uma comunicação, mas o meu escritório, ele, felizmente ou infelizmente, ele é 80% pautado em relações que eu construí ao longo da vida. Perfeito. E são sólidas. Eu não perco o cliente. Mas hoje, né, 5 anos, né, o legal é o seguinte, né, eu tive recentemente conversando com alguns clientes aqui, e esse desespero por fazer construir a marca, principalmente quando eles saem de uma empresa e eles querem abrir a própria marca, em construir uma marca em 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, parece até meio que papo de coach quando tu fala assim, olha só, os primeiros anos ali vão ser mais difíceis, uma empresa pode até quebrar antes dos 5 anos, e parece que tu tá falando isso daí como se realmente fosse um papo de venda, e não é? Sim. Que realmente tu passou 5 anos, eu tô igual, desde 2017, pra agora tá colhendo os frutos. E assim, a grande maioria vai quebrar, desculpa. Tem 2 paradas sobre o empreendedorismo que as pessoas não falam, que isso ninguém te ensina, não tem na faculdade, não tem... E as pessoas da vida real não trocam essa ideia. Cara, empreender é uma parada só pra quem tem muita certeza. Muita certeza. Se você tem uma dúvida, puta, eu acho que eu teria... Não tenha, velho. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Você quebra o que eu tô te falando. Se você não tem certeza daquilo que você ama fazer, aquilo que você quer fazer, porque pra você ter um negócio de sucesso, cara, você tem que achar uma parada que você faz bem, você tem que achar uma parada que você gosta de fazer, minimamente, e que dá dinheiro. Sim. Minimamente. Um pouco dos 3 você tem que ter. Perfeito. Se você tiver só 2, cara, esquece. Puta, eu faço bem e eu gosto de fazer, mas não dá dinheiro. Cara, você precisa comer. Puta, eu gosto de fazer, dá dinheiro, mas eu não faço bem. Você não vai ser contratado por ninguém. Ah, mas
eu faço bem, dá dinheiro, mas eu não gosto. Você vai cansar logo, você vai ficar de saco cheio, você vai ficar desiludido. E isso transparece pro cliente. Não tem Na como. hora. Então, cara, para você empreender, você tem que ter muita certeza do que você quer. E ainda assim vai ser difícil pra cacete. Porque aí tem outra coisa que é muito, muito básico. Eu falo isso, parece imbecil. Mas quando você empreende, antes de você... Nem vou entrar aqui na questão de gestão de pessoas, orçamento, porque isso é outro lugar. Isso já é para um empreendedor avançado. Agora, para um pré-empreendedor, antes de você trabalhar, você precisa conseguir o trabalho, cara. Você precisa trabalhar dobrado. Não adianta, você não vai chegar aqui, eu vou abrir teu meu negócio e vai chegar um monte de cliente pra você captar um monte de coisa e você ficar louco de tanto trabalhar. Meu amigo, não vai chegar nada. Não vai chegar nada. Zero. Primeiro você tem que ir lá, conseguir o trabalho. Como que você vai conseguir trabalho? Aí você tem que ter o carisma, você tem que ter equipe, você tem que ter paciência, você tem que ter background, cara. Você tem que ter feito coisa ao longo da vida pra convencer as pessoas a te contratarem. Todo mundo faz tudo hoje, cara. Verdade. Então, assim, ó, só essa conversa aqui, ela dá 3 horas de podcast. Mas é um real. Porque e ninguém conta. É muito difícil, cara. Sim. É muito difícil. É realizador. Eu não me arrependo nem um dia da minha decisão. Mas porque eu tinha certeza da minha decisão. Acho que tocasse num ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando eu abri a empresa, eu falei pra minha esposa o seguinte, não tem lado B. Não tem, vai acontecer. Plano B. Não tem plano B. O lado B é o nome do projeto. O plano B não existe porque realmente... Mas tu falou num ponto que é extremamente verdadeiro, que é o seguinte, eu acredito tanto que eu não consigo dormir acreditando que achando que vai dar errado. Por mais que às vezes tá difícil pra caramba, mesmo assim, é aquela galera falando pra ti, ó, por exemplo, no meio da pandemia, meu Gil, tu vai abrir um escritório, tu vai fazer não sei o quê, pô, mas vai sair de uma MEI, vai abrir, cara, mas eu quero, vai dar certo. E só o fato de te acreditar que ele vai te impulsionando, mesmo sabendo que tá dando errado hoje, amanhã, depois de amanhã, e assim perdurou por meses e anos, mas se tu não acreditar que vai dar certo, não adianta. E as pessoas às vezes vão muito nessa visão. Sabe uma coisa que eu acabo associando, que eu acredito que é uma real? As pessoas pegam um filme que é baseado em fatos reais, e aí o filme tem lá 2 horas. Eu pego lá, por exemplo, A Procura da Felicidade, Will Smith. Aí eu pego aquele filme, tem 2 horas. Só que eu não falo que aquele filme passou em 20 anos. Ou seja, acabou o filme em 2 horas, eu tô baita motivado, eu acordo amanhã de manhã, e aí dá tudo certo, e no outro dia dá errado, eu já desanimo. E aquilo ali foi resumido em 20 anos de trabalho. Várias marcas acontecem isso até hoje. A gente não vê, por exemplo, pega o Hang hoje gigante daquele jeito, pega marcas tão grande e a gente não enxerga o tamanho do problema que foi resolvido durante anos para poder conseguir chegar. E é o que tu mencionou, no início, para te conseguir um cliente, fazer ele acreditar que ele tem que te pagar para poder fazer alguma coisa para ele, né, ser remunerado, isso demora um monte. É quase uma humilhação, cara. É quase uma humilhação. Eu fiz isso, quantas vezes eu me humilhei? E é realmente assim, ó, chegava no lugar, ó, vamos fazer? Não, até o ponto de ligar e falar, pelo menos vamos fazer uma parceria? Eu faço, não cobro nada, e ainda assim ser negado, nossa, isso é o pior. Cobra, não dá, faz uma parceria, não dá certo. Cara, sim, mas é isso, é você olhar e ter certeza do que você vai fazer. Só isso, cara, se a tua vida tá pautada no final de semana, nas tuas férias, cara, troca de profissão, troca de carreira, troca de vida, pelo amor de Deus. Bicho, segunda-feira é um dia espetacular. Se você acorda... Cara, se você tem o seu negócio... É que as pessoas acham que... eu vou empreender porque eu vou ter autonomia, eu vou poder ir pra praia na quarta-feira e na sexta-feira eu vou trabalhar toda... Esquece, meu amigo, você vai trabalhar muito mais do que ser funcionário. Ser funcionário, você tem um horário, acabou. O problema da empresa em levantar orçamento, em vender... Zero dor de cabeça. Não é seu, você vai chegar, vai sentar, vai trabalhar, vai embora, acabou. Agora, no geral, né? Nos casos em geral. Agora, quando você empreende, cara, eu acordo às 5 da manhã, velho. E eu amo acordar às 5 da manhã. Cara, eu acordar às 5 da manhã. Tomar meu super coffee. Eu tomo meu super coffee pra trabalhar, velho. Eu malho na hora do almoço. Mas eu acordo, eu tomo meu super coffee, eu trabalho ultra concentrado na hora do almoço. E eu amo aquele momento, assim, das 5 às 9 da manhã, que ninguém tá trabalhando ainda. É a hora que eu consigo desovar o trabalho. Trabalhar mesmo, assim, render as coisas. Porque depois começa o telefone, começa... não para mais. Das 5 às 9 é a hora que eu preciso trabalhar. E, cara, eu amo acordar na segunda-feira, porque a correria que a gente vive hoje, pô, eu cheguei atrasado aqui pra gravar. Hoje é um domingo, pô. A gente tá gravando aqui no domingo, 35 graus lá fora. Eu falei, cara, eu não vou de social, porque eu desconstruí isso a minha vida inteira. É um domingo, a gente veio gravar no domingo. Perfeito. E eu tô feliz de estar aqui. Cheguei atrasado, falei, cara, não, vamos lá, vamos fazer. E vou voltar pra casa hoje, porque eu tenho que acordar mais 5 da manhã e trabalhar cedo. E eu amo fazer isso, cara. Se você tá focado em outra coisa que não isso, cara, tá errado. Fica
Infelizmente, eu tenho uma ex-namorada, 10, assim, ó. E uma vez ela falou assim pra mim: você fala com as pessoas como se todo mundo vivesse essa vida que você vive. De trabalhar com o que ama, de fazer o que gosta e sei lá o quê, de viver esse sonho que você vive. 80% das pessoas não vivem essa vida. Verdade. Vive uma vida de tipo, tá, eu preciso trabalhar, eu preciso botar comida dentro de casa, alguma coisa eu preciso fazer. Só vai, faz o que ela não gosta e gasta o tempo da vida dela em logística, trabalhando, fazendo um negócio que, tipo, não acredita, entendeu? Plantando no território do outro. Perfeito. E tá tudo bem. Isso não é uma crítica. Mas a vida é muito diferente quando você, tipo, tá sentado num carro sem saber pra onde ele vai, ou quando você fala, tá, sai daqui, deixa eu sentar no meu carro, vou pra onde eu quero. E assim, né, uma coisa bem interessante, porque tem os dois lados, né? Quando tu trabalha com o que tu gosta e tu é um CLT, mas tu trabalha com o que tu gosta, é completamente diferente do doar tua vida em cima de algo que tu não gosta. Lógico. E ainda assim tu tá trabalhando, cara, sem tesão nenhum, sem vontade nenhuma, chegar no final do mês só pelo salário. Isso daí destrói. Aí tu olha lá, foi 10 anos, 20 anos da tua vida, 30 anos da tua vida, envelheceu e não fez nada. E a galera tem uma visão sobre empreender, e aí eu acho que tá relacionado à questão de marca junto aqui, que é... O cara começa a empreender e na cabeça dele, não deu certo por um ano, ele desiste, ele para, porque a visão dele é o seguinte, ele entra dentro da internet, hoje ele vê um coach falando assim, ó, olha só, em menos de um mês tu tira 10 mil por mês, sempre trabalhando 4 horas por dia. Na minha vida, até hoje, se o cara me mostrar que eu consigo, em menos de 4 horas, ganhar o que eles vendem na internet, eu paro tudo que eu tô fazendo. Porque não tem condição, cara. Cara, pra isso acontecer, você precisou construir muita coisa. Nossa, cara, foi muito... Em um mês, tu falar de trabalhar 4... Mas, olha, não existe isso. E aí é uma construção de marca que leva muito tempo. A gente vai chegar aqui até pro final, cara. Eu quero chegar em 2 perguntas pra te fazer aqui, porque eu acho bem interessante. Por que o empresário quase sempre só protege a marca dele quando vira uma ameaça? Por que isso acontece? Por que ele não consegue olhar para isso antes? Por que ele consegue enxergar, por exemplo, quando fala de marca, o cliente geralmente pensa assim, mas isso aí é, sei lá, uma Havan da vida daquele tamanho, que não pode perder, uma Nestlé, uma Coca-Cola. Ele nunca enxerga para a marca dele que está iniciando. Por que ele só dá atenção para quando dá errado, cara? E aí ele não sabe também do custo que é o processo judicial. Sim, que o custo para registrar é infinitamente menor do que para resolver o problema. Eu acho que tem 2 respostas para essa pergunta, assim. Eu acho que tem a primeira resposta, que é o cara que infelizmente é o desavisado, que é o cara que talvez não deveria empreender. Porque esse cara que não registrou a marca, ele também vai ter problema com contabilidade, vai ter problema com tributo, ele vai ter problema com funcionário, ele é o cara que vai fazer os acordos por fora. Ele é o cara que ele vai jogar numa insegurança sempre o negócio dele. Porque ele não tem conhecimento. E eu já tive vários clientes que perderam marca por desconhecimento. E aí você fica com pena. Mas, né, infelizmente acontece. E vai acontecer. E você tem o cara que ele olha para aquilo e não dá prioridade para aquilo. E aí lá na frente, vai ter o cara que é os dois. Você realmente não deve ser um empreendedor. Você tem o cara que ele olha para isso, mas ele acha que pode ir barrigando para mais para frente. Ele não dá prioridade para isso. E a hora que vê, o problema tá criado. Já aconteceu um caso, até para colocar, já aconteceu um caso de uma empresa de São Paulo que entrou em contato com nós, porque a marca dele foi hackeada ou pegaram o registro, e o cara tava pedindo, se não me engano, na época, $20 mil pela marca de novo, para poder... Dependendo da marca, não vai ficar tão caro. Né? Dependendo do que ele construiu, você pega uma Apple da vida, um Google da vida, não precisa nem ser uma empresa tão grande. Mas se você construiu uma empresa que tem um faturamento de milhões, se o cara te vende por $20 mil, o teu prejuízo poderia ter sido muito maior. Você jogar anos e milhões de faturamento e marketing e construção de branding mesmo. Marca e reputação. De reputação é barato. Mas o risco desse cara de ter que recomeçar do zero é muito grande. Eu digo no cara porque assim... Dificilmente isso vai acontecer numa grande empresa. Porque a grande empresa vai ter setores, vai contratar um história de advocacia, vai ter um escritório específico de propriedade intelectual para cuidar das marcas, das patentes, de tudo. Então, as grandes empresas, elas têm uma vantagem competitiva frente às menores, porque tem muita gente especializada cuidando das áreas. Tem um campo jurídico muito grande. É mais difícil você perder, porque você tem sistemas, você tem fluxos, você tem um cuidado interno que é mais fácil. Tem muita gente cuidando de menos assuntos. Numa empresa pequena,
você tem pouca gente cuidando de muitos assuntos. E às vezes, infelizmente, passa. E se passar, às vezes o prejuízo é a empresa inteira. Porque se você parar pra ver, na prática, o maior patrimônio que uma empresa tem é a propriedade intelectual. Perfeito. Se você vai vender hoje Apple, o que mais vale na Apple? O nome, a marca Apple ou a produção? Perfeitamente. Pô, as empresas que eu trabalhei, que eu vendi, trabalhando como advogado, o Grupo Multi, que era do seu Carlos Wizard, que era Piaget, Microlins, Wizard, a própria Embraco, quando a Urpa vendeu. O valor da venda, ele tá completamente atrelado ao que valem as marcas, as patentes, as criações lá dentro. Porque, pô, o que vale numa empresa como o Google, como a Apple, vou dar um exemplo até melhor, porque é um produto palpável, até mais que o Google. O que vale ali é a tecnologia que está lá dentro, é a patente que está lá dentro e a marca que estampa a tecnologia. Sim, isso não é um smartphone comum. São as marcas e as patentes. Eu arrisco dizer, não, eu boto a minha carreira na mesa, que não tem nada dentro da Apple que valha mais do que as marcas e as patentes. Perfeito. Até porque tu compra um produto daquele e é tão forte, né? Quando tu entra dentro do mundo da Apple, que é uma marca tão forte de nome, que tu pegar um produto daquele e usar por 3 anos, tu coloca a vender, nenhuma outra marca tu consegue vender com valor agregado como tu consegue vender um Apple. Mas é o lance da reputação. Carro japonês. Exato. O carro japonês, eu vou comprar o Honda porque na hora de vender é muito melhor do que o Renault. Uhum. Quem nunca ouviu o negócio disso? Sim. E não tá errado, né? E a marca não tem nem como tu fugir, né? A qualidade que a galera fala assim, os carros japoneses, mas porque a Toyota conseguiu chegar num padrão de qualidade, que a Honda também tem um padrão de qualidade. Existe um conceito por trás de determinados carros orientais que estão à frente dos franceses, por exemplo. mas é porque... Mas isso não é uma construção territorial. Sim. A Ásia é melhor que a França. As marcas asiáticas fizeram um trabalho melhor que as marcas francesas. Perfeito. E se as pessoas entendessem o peso que a marca tem hoje, porque eu tenho isso hoje até como exemplo dentro da minha empresa. O quanto a marca que foi construída, ela tem um peso enorme hoje. Por exemplo, a gente recebeu agora essa semana dois clientes aqui, que para eles foi uma alegria estar com a gente aqui. E às vezes a gente não se toca do quanto tu vai construindo de marca. E eu sei que isso foi devido a muito trabalho que a gente fez. E se a gente não tivesse essa marca consolidada, essa reputação, seria um produto de vídeo comum. Basicamente um produto de vídeo. Mas o seu caso é muito parecido com o meu, que a sua marca tá muito vinculada à pessoa. Perfeito. Né? Por isso é bom a gente tomar esse cuidado na hora de vincular as coisas, de não ser cancelado na internet, de não fazer umas coisas assim, porque tá atrelado. As pessoas vão indicar o Giliard. Não, se eu faço algo de errado hoje, acabou o negócio. Não. Tá completamente associado produto versus qualidade ou não. Bruno Dias vai lá. Cara, uma vez meu irmão é um babaca. Ele fica se inscrevendo pra Big Brother. Eu falei, Breno. Aí eu falei, você vai expor todos nós. Aí agora ele parou de se inscrever. E aí um dia ele falou assim, mas você não iria? Eu falei, nunca. Nunca. Eu tenho muito mais a perder do que a ganhar, cara. Acha? Não. 3 goró que eu tomo lá dentro, cara. Acabou, mas é real. Uma besteira que o cara fala, que é mal interpretada, ou porque falou besteira. Cara, a gente fala besteira na vida o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Quando a gente desliga a câmera aqui, sim. sai. E você vai lá pra quê, cara? Então, se quebra, eu pego um exemplo, a gente acabou de assinar um contrato com um cliente, e nesse contrato, até tu revisou esse contrato, mas justamente sobre o cliente deixar claro que dependendo se a nossa marca de alguma forma conseguisse quebrar ou gerar algum desconforto para a marca dele, está associado, acabou. Entendeu? Eu já tive vários casos. Exatamente. Vários casos de artista. Eu tive uma época que eu trabalhava que tinha contrato com a Carol Conká. Quando ainda foi cancelado? Quando tava no Big Brother. Ainda tava tipo, começando o contrato. Era um contrato pra ela prestar um serviço depois que ela saiu do Big Brother. Nossa. Pagou 1 mês, 2 meses. Acho que 2 meses de contrato eram, sei lá, 6 parcelas, 10 parcelas, não lembro. Um contrato alto. Mas a empresa contratou, aí entrou no Big Brother, cancelou o contrato. E não tem como, não adianta. Assim, eu enxergo que hoje a marca, o cliente vem conversar comigo, tem coisas que eu sou muito claro com ele na hora de negociar, que é o seguinte, se eu entender que não é o momento de eu entrar,
eu não entro e eu deixo claro para ele, olha só, antes de você chegar até essa etapa, tem algumas etapas ainda que precisam ser concluídas. E hoje uma delas que eu gosto de deixar muito claro é, tu tens uma marca já? Porque se tu tem uma marca e a gente vai começar a divulgar essa marca, tudo que você fizer com a gente daqui para frente pode acabar assim, ó, num estalar de dedos. Porque não adianta tu construir uma marca hoje, começa a fazer um trabalho de marketing, divulga, passa 3, 4 meses, 6 meses, alguém vai lá e tira a tua marca, acabou. Tudo aquilo que tu fez, zerou, vai ter que começar do zero de novo. E aí, para muitas pessoas, pode ser 10, 15, 20, 100, 200, 300, 1 milhão de reais. E aí, acabou. Não é só isso, cara. É gás. Sim, Gás. não, a primeira coisa que acontece. O gás novo, ele é diferente, cara. Vou te dar um exemplo. A gente pegou aqui, a gente gravou um podcast de 1 hora. De repente, puta, deu pau no áudio. Vamos ter que fazer tudo de novo. É outro episódio. Sim, já cai. A marca, quando você perde, você tem que reconstruir a mesma coisa, cara. Exatamente. É a mesma coisa. Doutor. Não, sem doutor. Doutor vai embora. Pra chegar no final agora, doutor, que a gente já sabe que é o final agora. Deixa eu te fazer, antes de eu te agradecer, cara, por estar aqui, eu queria que tu desse, se tu pudesse dar um único conselho pra alguém que tá iniciando hoje, pra que ele pudesse não errar quando ele tá empreendendo, cara. Ele pudesse dormir tranquilo. Pelo menos pensar que ele tá dormindo tranquilo. Mas qual seria o único conselho pra quem tá empreendendo hoje dentro da tua área? Cara, não é nem só na minha área, não. Eu vou falar pra todas as áreas, assim. A primeira coisa que você tem que ter é brilho no olho, cara. Se você não tem brilho no olho pra fazer o que você tá querendo empreender, porque, cara, empreender é construir. Você vai construir uma parada. Se você não tá na gana, na fissura de fazer, o brilho no olho, apaixonado pelo que você tá fazendo, cara, vai fazer outra coisa. Ah, mas eu preciso ter caixa. Você precisa ter caixa. Mas o caixa você constrói, cara. O caixa você se aperta um pouco, você dá um jeito, você arruma 2 empregos até você conseguir construir uma parada. Tem coisa que você dá um jeito com mais facilidade. É aquela coisa, pô, pra empresa é melhor quebrar financeiramente ou a reputação. Cara, o dinheiro você levanta de novo. A reputação você queimou as americanas. Pô, é uma empresa. Não constrói mais. Então, assim, você até pode construir, mas no mesmo patamar, no mesmo gás, esquece. Raramente. Então, assim, fazer as coisas bem feitas. Porque, cara, não tem coisa igual você chegar para um cliente, você entregar uma parada que o cliente olha e fala assim, obrigado. É o básico bem feito, né? Era exatamente isso que eu queria. Então, assim, mas é o brilho no olho que vai te fazer pegar a parada. Vou usar o exemplo da edição de vídeo. Pô, cara, você vai lá, você capta um negócio, mas você é apaixonado por música, você é apaixonado por edição de vídeo, mas você também é apaixonado por música. Você vai lá, você grava o nosso DVD, você vai editar o DVD, pô, ó que áudio massa, pô, bateria bom, hein? Pô, a banda tá bem ensaiada, o público tá na pegada. Você tá editando a parada, curtindo o que você tá fazendo. Isso é brilho no olho. Você vai me entregar uma parada que eu vou olhar e falar assim, puta, você tava lá mesmo. Você viu o negócio acontecendo, você viu a magia do negócio, e você tá me entregando um produto que representa a magia do negócio. Mas você tá fazendo isso com brilho no olho. Agora, se você faz lá e coloca um monte de coisa meio padrão, você manda um editor X fazer, é diferente do que você fazer a parada apaixonado. Cara, é a tal da entrega a mais. Você vai entregar mais porque você tem uma paixão ali pra entregar. Você não tá... É o funcionário que, ele tem que ficar das 9 às 6. Mas, cara, às vezes o cara tá lá no auge do trabalho. Vou ficar até às 8 aqui, vou terminar esse negócio aqui. É isso, cara. Mas só o brilho no olho te faz fazer isso. Te faz acordar cedo, com vontade de trabalhar, com vontade de entregar, com vontade de se conectar com gente, cara. É igual você sentar numa mesa com gente que você não gosta e sentar numa mesa com gente que você gosta. Trabalhar com o que gosta é sentar numa mesa com gente que gosta. Aí você chega num lugar, num restaurante, com um monte de gente que você não gosta, pra falar de um negócio que você não acredita. É isso, cara. Você trabalhar sem brilho no olho é isso. Então, não vai pra frente. Em algum momento isso vai te deixar infeliz. Então, Boa. Regra básica. Eu sei que não é fácil, velho. Eu sei que as pessoas, uma ilusão. Dá pra achar. Faz bem, gosta de fazer e razoavelmente te remunere bem. Cara, mas chegasse num ponto, cara, até te agradecendo por hoje. E é muito legal porque, assim, eu comecei a minha empresa em 2017 e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu acho que já uns 5 anos, 5, 6 anos a gente já tá junto aí. Agora já. Você tá muito caro, cara. Agora eu não consigo mais. Compensação tá igual? Eu não voto. Mas assim, ó, eu enxergo, é muito legal isso, porque eu te conheci dentro das indústrias ainda. Até eu acho que tava na Whirlpool na época ainda, quando a gente fez os trabalhos lá. E realmente dá pra poder acreditar, cara, que dá certo tu empreender. Principalmente quando tu gosta. Porque assim, hoje eu vejo extremamente grande, a gente tava conversando ali
mas hoje tu advoga para artistas nacionais. A gente começou um podcast hoje, eu vejo teu podcast e tu vê os caras que estão lá, é Jota Quest, Armandinho, Vitor Clay, uma galera gigante que tá lá num podcast, e tu olha, Mauro Henrique, eu sou baita fã, eu vi lá gravando com os jogos de Ercílio Giros, cara, todo mundo, cara. absurdo. E eu olho pra isso hoje e eu vejo assim, cara, que relacionamento que o Bruno tá pra poder conversar com essa turma. Porque não é simples tu entrar ali dentro. E se os caras sabem que tu tá chegando neles só pra poder absorver, que tu não vai entregar nada, eles também saem fora. É visível. Na hora. Eu enxergo isso hoje dentro da minha empresa. O quanto tem gente que quer colar só pra poder absorver, sabe? Então, isso é algo que eu enxergo em vocês hoje assim, cara, em você. Essa vontade de fazer acontecer, porque um dia desse um cliente me perguntou, Gílio, como é que tu dá conta, cara, das empresas que tu tá tocando? Eu olho pra ti e eu vejo a mesma coisa, porque assim, se tu for tentar... É a coisa que eu mais escuto na vida. E assim, ó, se tu for parar pra pensar, tu não faz nada, porque realmente não, ele perguntou pra mim, eu não tinha resposta. Eu falei pra ele assim, ó, cara, se me perguntar como eu dou conta, não tem uma resposta pra isso. Não, porque eu gosto, cara. Então, mas essa é a resposta. Porque pra mim é muito claro. Cara, a pergunta que eu mais ouvi a minha vida inteira é, cara, como é que você dá conta? Porque tem o escritório, tem o podcast, tem a banda, tem não sei o que lá, tem a produtora, tem uma série de coisas que a gente faz. Cara, eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu faço. A minha vida, aí eu não sei se é uma questão certa ou errada, né? Talvez isso seja um problema no futuro, mas hoje não. A minha vida pessoal e a minha vida profissional hoje, elas são uma coisa só. Eu tô trabalhando com uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, então pra mim não é um problema. Sábado, domingo, de madrugada, zero. Mistura, o cara vai gravar podcast na minha casa, ele é cliente do escritório, eu faço um churrasco com ele. A gente escreve uma música junto, cara. Isso é o ciclo perfeito do que eu construí. Parece que foi sem querer, mas não foi sem querer. Foi pensado. Sim. Mas não basta pensar, tem que ser genuíno. Perfeito. Se não for genuíno, quebra. Acho que aí é um ponto das empresas que acabam quebrando, justamente por isso, porque elas querem construir algo em cima de uma base que não é genuína. E se não for genuíno, não adianta, não vai dar certo. Não consegue sustentar por muito tempo. Personagem construído, uma hora tem um fim para aquele personagem. Se não for de verdade, tu não consegue fazer. Então, assim, cara, eu te agradeço pela loucura. Tu tá saindo aqui direto pra um show já, que eu tô ligado. Já vai direto pra lá. Mas foi muito bom a gente trocar essa ideia, porque assim, ó, marca é uma coisa que eu vejo que é igual marketing. Tem muita gente que não dá valor simplesmente porque ele não consegue ver algo palpável. Eu digo que é diferente de tu vender um celular como esse, que eu pego na mão e ele vale X. É diferente de eu falar assim, investir em marketing, investir em marca, acreditando e tendo uma expectativa lá na frente. Mas ao mesmo tempo, a gente só dá valor quando a gente chega lá na frente, e aí tu olha pra trás e fala, cara, se não fosse a minha marca, eu não teria condição de comprar esse celular. Se não fosse a minha marca, eu não teria condição de ter a vida que eu tenho hoje. Então, a gente pega como exemplo vários e vários gigantes que tem hoje, e a marca foi extremamente importante para eles. Eu espero que as pessoas que forem assistir esse episódio consigam enxergar sobre marca. E pra nós, cara, tu sabe que tu continua sendo o advogado. Eu ainda brinquei um dia desse com um cliente meu. Eu falei assim, cara, mas Gili, demora a parte jurídica. Eu falo, cara, mas eu não consigo botar em outro. Não adianta, cara. Quando tu tem confiança, chegasse num ponto, é igual um barbeiro. Advogado é igual barbeiro. Aí, depois que tem alguém que tu confia, tu não consegue cortar o cabelo em outro lugar e tu não consegue botar um advogado pra poder tocar na tua marca ou botar em outra pessoa. Porque às vezes representa um risco menor você esperar claro, do que você trocar. Por isso que às vezes eu pago mais caro. Pronto. Pelo amor de Deus. Não, mas é sobre isso, cara. É bom a gente ter. E assim, ó, hoje, eu posso falar isso de boca cheia, assim, quando é relacionado à tua expertise, eu não consigo passar para outro cliente que não seja o Bruno. E por mais que às vezes a gente sabe da adrenalina e da correria que tá, e às vezes tem que entrar numa fila porque tem um trabalho ali em cima, eu não consigo passar para outro. Porque tu passar para outro... Essa semana ele mandou mensagem para mim e falou assim, tô na delegacia, eu tô preso. É a forma dele responder mais rápido. Pode ficar preso aí, cara, eu tenho gente na frente. Mas é interessante, porque assim, eu não consigo passar para outro. E é justamente pela confiança que a gente vai criando, cara. Sim. Eu imagino que quando tu vai indicar alguém, é justamente sobre isso. Até porque eu falo que a indicação, ela tem um peso infinitamente maior do que o próprio prestador de serviço. Porque para quem indica, se alguém vem e pede uma indicação para mim e der errada essa indicação, aquela pessoa começa a perder um pouquinho da confiança que ela tem em ti que indicou, entendeu? Por isso que tem um monte de gente que ganha dinheiro só com indicação. Claro, pô. Acaba se tornando quase um negócio. É um negócio. Hoje em dia tem gente que vive de network só pra poder... Ó, eu consigo te colocar em contato com o Bruno. E esse eu consigo te colocar em contato com o Bruno vale X. Justamente por isso, porque o peso da indicação é muito grande. E eu sei o quanto isso influencia, cara. Porque hoje, pra nós, a indicação, ela é de fato, assim, um dos nossos
nossos maiores carros-chefes em cima de cliente, sabe? E é o que tu mencionou lá nisso, cara. A indicação chegou, 50% do negócio fechado. É isso aí. Pra não chamar de doutor, então, meu irmão, obrigado, cara. Valeu pelo papo. A gente se encontra em outro momento ali. Eu quero ver se ainda consigo vender pra ele um podcast aqui no escritório, porque ele tem a própria sala, ele tem a própria produtora, ele tem o próprio... Ele montou uma casa no Rosa. Você não tem que... A sede é Floripa, o Rosa é o meu final de semana. Mas eu quero você fazendo captação não de podcast, eu quero você fazendo as coisas gigantes que a gente tá começando a fazer. Ah, mas vai ser massa, cara. Já é muito legal, cara. Eu participei de vários momentos com vocês ali, da banda do início, assim. Cara, é uma coisa que eu gosto de falar sobre uma coisa que é legal, assim, ó. Hoje eu tô pouco na produção, mas quando eu tô na produção, a música ainda pra mim, na parte de produção, a música é uma coisa que eu sento pra poder editar, se eu tiver que editar, e na música é algo que eu consigo sentir o feeling de, cara, essa bateria tá pra cá, eu tenho vontade de editar aquilo ali, sabe? Pela vontade, pelo brilho no olho. Eu ainda falo, eu não tô na produção, mas se der uma câmera na minha mão pra mim, qual que eu gosto, cara... Cara, e trabalhar com música é diferente. É diferente. Não, muda. Pra mim, então, que ainda, pô, ele tem um pezinho ali na música ali ainda, mas é uma coisa que eu gosto bastante, cara. Pra mim a música é um negócio que é... Até o próprio negócio, né? Tá dentro, né? É um ciclo teu hoje, né? Completamente. Meu irmão, obrigado, cara. Tamo juntos? Obrigado, parabéns por tudo aí, pela construção. Tamo junto, cara. Você construiu. Ainda posso entender mais por ti. Eu vi do começo, Obrigado, cara. Eu vi quando era, a Sonyzinha, aí Black, muitas Blacks agora, muitas coisas. Graças a Deus. Agora é empreendimentos e não sei quantas centenas de metros quadrados. Você merece, cara. Mas é massa, cara. Não, faz parte. É aquele que falou no início, cara. Tem que acreditar, né, velho? Tem que acreditar. Boa. Se a gente não acreditar, bicho. Verdade, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Demais. Boa.